Na Argentina, a proporção de católicos na população do país caiu de 76% para 62% em 10 anos. Ao mesmo tempo, o grupo de pessoas sem religião subiu de 11% para 18%. Somente na Nigéria foram mais de 1.000 assassinatos de cristãos em 2019, aos quais se juntam vítimas em outros países. As religiões budistas, confucionistas, taoístas e a religião tradicional chinesa são as religiões dominantes nesse país. A religião predominante no Líbano é o islamismo, que representa 59,2% da população. 4,5 milhões de muçulmanos vivem aqui na Alemanha, o que representa 5,5% da população total de alemães. Na Índia, os crimes de ódio contra os cristãos aumentaram alarmantes 41% em 2020. Crimes que incluem estupro, assassinato, incêndios de casas e igrejas, ameaças e agressões físicas. Eu preciso de transformação. Minha família precisa de transformação. Meus amigos precisam de transformação. Meu povo precisa de transformação. A ação do Espírito Santo transforma. Transforma quem por ele se deixa conduzir. Transforma o mundo quem se deixa conduzir por ele. Viva o poder de transformar. Viva o poder de continuar a tarefa que Cristo nos deixou. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Doe, ore, multiplique e vá. Olá, bom dia irmãos, tudo bem com os irmãos? Mais um domingo para a glória do Senhor, um domingo abençoado para todos. Mês de março, mês de missões mundiais. Estamos contando, meus irmãos, com a sua participação, com o seu envolvimento nesta campanha. No segundo domingo do mês de abril, nós estaremos então encerrando a nossa campanha. Eu quero contar com as suas orações, vamos orar pelos missionários, para que Deus possa continuar abençoando a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Vamos continuar orando, irmãos, pelos nossos missionários do Brasil e do mundo. Ler a Bíblia e orar deva ser o nosso desafio diário. Então, este é um desafio para a nossa igreja. Diariamente estamos mandando para os irmãos as leituras da Palavra de Deus, estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, e eu quero contar com a participação e com as orações dos irmãos. Um novo tempo em 2021 com Jesus é a nossa oração. Amém.
estão firmados no Senhor. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. A lição de número 13, ela tem como título Não fuja das decisões difíceis. O autor desta lição, irmãos, é o nosso querido pastor Geraldo Jeremias, pastor da Terceira Igreja Batista em Macaé. Também, meus irmãos, ele faz parte da diretoria da Convenção Batista Fluminense. É um homem de Deus, 49 anos, pastor da Terceira Igreja Batista em Macaé. Vamos orar, meus irmãos, para que tenhamos neste domingo uma lição muito abençoada e com certeza o pastor Jeremias tem um recado muito especial para todos nós. Amados irmãos, bom dia. Agradeço a Deus a honra, o privilégio de estar ministrando aos irmãos nesse instante. A revista Nossa Palavra e Vida me deu o privilégio de ministrar essa lição. Todo o trimestre foi sobre a vida de Neemias, esse baita homem de Deus, que também ilustra para todos nós como servir a Deus com qualidade. A lição de hoje, encerrando essa série, não fuja das decisões difíceis. Esse é o tema nosso hoje, baseado em Neemias capítulo 13, todo o capítulo 13. Esse capítulo, irmãos, é a culminância de uma saga em que o povo de Deus foi submetido a uma terrível humilhação. Após passar por 70 anos sendo escravizado na Babilônia, esse povo então agora, irmãos, entre marchas e contramarchas, esse povo agora então é levado a voltar à sua terra. A voltar à sua terra. Através de uma luta titânica, Deus usa Ciro, o imperador pagão, usado por Deus, para que o povo então voltasse à sua terra, de um modo especial. E aí, caravanas comandadas por Zorobabel, por Esdras, por Neemias, as caravanas puderam trazer o povo a voltar com alegria à sua terra. Quando os irmãos estudaram, através das lavras dos excelentes escritores que me antecederam, essas lavras puderam mostrar claramente que a terra estava arrasada, o povo destruído, desanimado, derrotado, desalentado, e as suas cercanias tomadas, os seus muros quebrados, e uma situação triste, calamitosa, da volta do povo a Jerusalém. A alegria entrecortada com tristeza, em ver a cidade isolada, o povo desolado. Isso aí criou uma situação muito difícil, muito complicada para aquele povo. Foi quando então Anani, irmão de Neemias, foi visitá-lo na Pérsia. E em lá chegando, Neemias pôde entrevistar-se com ele e saber o estado que estava a sua Jerusalém. E ele então diz: Neemias, eu posso ser sincero? Ele fala: claro que sim. Seja sincero comigo. Como está o povo? Como está a minha cidade, nosso povo? Ele fala: olha, o povo está muito mal. Está sendo humilhado terrivelmente. O orgulho ferido, os muros quebrados, a cidade arrasada, arrebentada, humilhada. Há uma decadência moral, material, financeira, que mexe muito com o povo. O
povo está desesperado, desalentado. Neemias ouviu tudo isso aí, ficou muito triste, profundamente abalado, e agora então o gigante de Deus entra em ação. Ele agora procura Artaxerxes, que era o rei, e após ele chorar, após ele jejuar, após orar, clamar ao Senhor, ele fala: Rei, majestade, permita que eu vá a Jerusalém para ajudar o meu povo, que está sendo massacrado, humilhado, completamente arrasado pelos inimigos. Em assim sendo, por favor, rei, permita que eu vá. E aí, bondosamente, usado por Deus também, Artaxerxes permitiu, abriu todas as portas, deu a ele uma carta para que ele pudesse transitar até por outros países. E Neemias, então, ele volta, ele retoma a caminhada dura, longa, e ele volta à sua terra. E ao chegar em sua terra, Neemias vê um quadro desolador. Aquilo que Anani tinha falado para ele era muito pouco, era muito pior. A história era muito pior, muito mais triste, muito mais humilhante, muito mais vexatória do que se podia imaginar. Em assim sendo, Neemias pensou, disse: eu tenho que agir, eu preciso agir nessa situação. E, como diz Confúcio do passado, ao invés de reclamar das trevas, acenda uma vela. Então Neemias ficou só na choradeira, reclamando da sorte, só não. Ele agora parte para tomar uma decisão. Ele agora então parte para ajudar o seu povo. E aí dirige o povo, orienta o povo, reforma aquele povo, levanta o moral daquele povo, leva o povo, irmãos, a ter a sua autoestima totalmente revelada novamente. E esse povo agora com autoestima tomada, possuído de autoestima, firmado no Senhor, reformado em todos os aspectos, entusiasmado, completamente motivado, constrói uma muralha em 52 dias. Após lutas, perseguições, tentações, Neemias consegue erguer aquele muro. Agora então ele ergue outro muro que era mais importante. Era o muro da espiritualidade, levando o povo a depender de Deus, a cultuar a Deus, a dar preferência a Deus, a priorizar Deus em todos os aspectos. Essa era a principal reforma. Esse era o trabalho principal de Neemias. Agora, mexer com esse povo e levá-lo a adorar a Deus como Deus merece ser adorado. Só, irmãos, que Neemias, após cumprir o seu trabalho, 12 anos depois, ele volta para a Pérsia, já que lá ele era copeiro do rei, uma espécie de ministro da Casa Civil nos dias de hoje. Era um homem muito importante. O rei tinha um carinho especial por ele, pela sua vida, pela sua dinâmica, pela sua liderança, pela sua espiritualidade. Era muito querido e amado pelo rei. E ele agora então volta para cumprir a sua missão, o seu trabalho na Pérsia, onde era muito querido e amado. E lá estando por um período, agora então Neemias retoma a sua pátria, retoma a sua terra, até para saber como é que o povo agora estava. E ao retornar é o texto de hoje. Quero ler nesse instante, Neemias, capítulo 13, pelo menos de 1 a 9. Olha o texto da palavra de Deus, irmãos, queridos e amados. Neemias remove diversos abusos. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas, os moabitas, não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os vasos, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, e cantores
e porteiros, como também oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso, até o verso 9, que foi lido. Pois bem, irmãos, agora voltando a Jerusalém, período depois, Neemias vê a situação calamitosa, em que o texto bíblico acabou de mostrar. Neemias podia tomar algumas atitudes naturais de Neemias. Ele poderia, por exemplo, retornar ao seu conforto na Pérsia, onde era querido, amado. Ele podia retornar para a Pérsia. Lá está minha vida, minha família, meu salário, minha vida material equilibrada. Ele podia fazer isso aí, mas não fez. Ele poderia também se acomodar, ou seja, já que está assim, deixa como está, vou me misturar com o povo, eu vou agir de forma politicamente correta, vou ser correto politicamente, misturar com o povo, largar para lá, não vou então me envolver com mais nada. Mas, meus irmãos, ele poderia também jejuar, poderia orar, clamar a Deus e falar que Deus então resolve isso aí, eu vou embora. Deixa como está, vou apenas orar, limitar-me a orar apenas. Meus irmãos, só que Neemias não agiu assim. Ele entendeu claramente, irmãos, o texto nosso de hoje, Provérbio 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Neemias não se omitiu. Não se omitiu. E agora então, sendo até deselegante, ele parte com uma ação forte contra, evidentemente, aqueles que estavam profanando a casa de Deus. Aí então, irmãos, vamos aos nossos textos. Por exemplo, inicialmente ele confrontou com a palavra de Deus. Os versos de 1 a 4 mostra ele confrontando os abusadores com a palavra de Deus. Eliasibe, que era para governar o povo espiritualmente, Eliasibe, sacerdote, era então para dirigir os cultos, dirigir a liturgia do povo. Eliasibe se promiscuiu. Ao casar-se, ao atender o seu coração e casar-se com a Moabita, ele começou então a dar vez a Tobias e abriu espaço do santuário, abriu espaço do lugar sagrado para Tobias colocar lá os seus móveis. Imagina Tobias como um acumulador. Ele tinha a casa dele, imagina, a mansão dele, mas ele acumulava as coisas. Quem aqui já viu na televisão aquele processo de gente acumuladora, que acumula as coisas, não joga nada fora? E Neemias, eu imagino que Tobias era assim também. E acumulando aquelas coisas, havia muitas coisas dele que ele queria jogar fora e não havia espaço na sua casa, na sua mansão. Ele pediu então, já agora familiarizado com Eliasibe, sacerdote, pediu então que guardasse no templo, já que o templo estava abandonado, estava largado, que ficasse ali então as suas coisas. E Neemias viu isso aí acontecer. Agora então ele parte firmemente para aqueles agressores, parte com a palavra de Deus. Irmãos, qualquer movimento nosso tem que ser com base na palavra de Deus. Qualquer reforma nossa tem que ser com base na Bíblia, na palavra de Deus. É assim que ele fez. O povo foi levado a relembrar a aliança que havia feita com o Senhor, que não se misturaria de forma nenhuma com amonitas, com moabitas e com asdoditas. Não que Deus é xenófobo, não é por aí não. Deus não proclama xenofobia aqui não, pelo contrário, Deus ama todos. Mas aqueles povos eram paganizados, eram povos pagãos que perseguiam, que maltratavam o povo de Deus. Então, a junção com esse povo iria enfraquecer o povo de Deus, o povo do Senhor. E pensando assim, agindo assim, é que, naturalmente, Neemias entendeu perfeitamente
e se propôs então a lutar com bravura contra tudo isso. Meus irmãos, diante de tudo isso aí, fico pensando em Lutero. Lutero, o grande reformador Lutero, pensou e agiu assim. Lutero, ele foi uma vez colocando aquelas 95 teses frente ao castelo ou à igreja de Wittenberg. Ele então foi confrontado. O Papa o chamou para conversar. E agora ele então preso diante de Carlos V, Lutero então foi confrontado. Falou o rei para ele: Lutero, você não quer abandonar suas ideias? Não quer abrir mão das suas ideias e agir de forma diferente? Negar tudo isso aí? Negar o que você escreveu? E Lutero, diante do rei, diante das autoridades, Lutero então olha bem para ele e diz o seguinte: olha, eu poderia sair da prisão até, nem ser preso. Poderia até, mas uma coisa é certa: as autoridades falham, os concílios falham, erram, o Papa erra, mas a Bíblia não erra. De forma que a minha consciência é cativa da palavra de Deus. A minha consciência é cativa da palavra de Deus. Antes dele, irmãos, em Atos 4:20, Pedro e João falaram: olha, espanquem-nos, batem-nos, mas uma coisa é certa: não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Portanto, irmãos, Neemias os confrontou com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. Qualquer movimento nosso só tem razão de ser com base na palavra de Deus. Foi assim que agiu Jeremias, assim que agiu Isaías, Amós, Zacarias, Josias, Calvino, Zwinglio, Lutero, enfim, os grandes homens do passado agiram assim. Qualquer avivamento, ele só produz frutos com base na palavra de Deus. A solidez daquilo que nós pregamos, ensinamos, está com base na Bíblia Sagrada. Neemias não usou nenhum outro argumento, a não ser a própria palavra de Deus. Portanto, irmãos, a nós também, tudo que vier contra nós, qualquer coisa pregada fora da palavra de Deus, não tem nenhum sentido. Billy Graham falava isso. Por favor, não ouça ninguém que não ouviu Deus primeiro. Não ouça ninguém que antes não tenha ouvido Deus através da sua palavra. Portanto, essa palavra é poderosa e ela faz com que nós nos recuemos. Você quer, meu irmão, me calar? Use a Bíblia Sagrada. Use a palavra de Deus. Você quer me deixar calado? Você quer me levar a repensar minha vida? Use para mim a palavra de Deus. O próprio Davi, rei, famoso, mas diante da Bíblia, a palavra de Deus, ele se quedou, ele se curvou. E agora então, aquele Davi, rei, majestático, famoso, ele fala: Senhor, contra ti, somente pequei. Eu pequei, eu falhei, eu estou errado diante da tua palavra, eu me sinto errado, eu me prostro, eu me rendo diante da tua palavra. E agora então, ele ora ao Senhor: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna-me dar o prazer de seguir o Senhor e servir o Senhor. No final, Salmo 51, 17, ele fala assim: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Mas, meus irmãos, o ponto segundo foi o seguinte: confrontou o sacerdote Eliasibe por dar guarida no santuário ao inimigo do povo de Deus. Agora então, irmãos, Neemias disse: olha, amigos, desobediência a Deus à parte. Eu não vou concordar com alguém que não é amigo da palavra de Deus. Faz lembrar do ministro Cavour, francês, quando lhe disseram: Cavour, os amigos seus esperam você para fazer, quem sabe, um encontro, fazer com você, quem sabe, um momento assim, de você desfazer suas ideias. Ele fala: quem são meus amigos? E disse: amigos meus são os amigos da França. Quem não amar a França, não precisa me amar também não. Irmãos, é o que diz aqui
falou aqui também, em outras palavras, Neemias. Amigos meus são os que amam a palavra de Deus, os que amam Deus, as coisas de Deus, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, os ditames de Deus. Esses são meus amigos. Afora isso aí, embora eu ame muito Eliasibe, mas eu vou tirar daqui, vou lançar fora os móveis de Tobias. Eu vou jogar fora tudo isso que está sujando o templo, emporcalhando o templo, profanando a casa de Deus. E meus irmãos, ele foi muito duro. Ele lançou fora. Imagine, irmãos, a coragem, a bravura de Neemias diante de tudo aquilo ali. Ele pegou os móveis de Tobias, que estavam lá no santuário, no templo, e jogou tudo fora. Joga tudo fora. Irmãos, vejam bem, ele não realocou os móveis, não. Ele jogou fora mesmo. Quantas vezes nós queremos realocar alguma situação? Não queremos jogar fora. Meu irmão, minha irmã, jogue fora aquilo que atrapalha a sua relação com Deus. Jogue fora aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. Jogue fora, lance fora aquilo que não é de Deus, que está na sua vida. Seja o que for. Não agrada a Deus, lance fora. Jogue fora. Foi o que, irmãos, fez Neemias com a mobília de Tobias. Quantas coisas de Tobias você guarda na sua vida? Guarda na sua casa. Guarda no meio da sua família. Quantas mobílias de Tobias estão guardadas, irmãos, em suas casas? Irmãos, lancem fora hoje aquilo que desagrada a Deus, aquilo que desagrada a Deus, que não agrada o Senhor. Billy Graham conta que, visitando uma família, ele bateu a porta e custou ser recebido. E alguém demorou a abrir a porta. E ele batia a porta, alguém demorava a receber. E quando abriu a porta, era uma família tida cristã, ele viu que alguém havia ainda algumas garrafas de bebida alcoólica, havia também carta de baralhos e a cigarreira, o cinzeiro, no canto da calma esconderam o cinzeiro para ele não ver. Então, irmãos, fiquei pensando, quantas mobílias de Tobias está em sua casa? Há irmãos que às vezes guardam bebida alcoólica em sua casa, até para servir um amigo. Pastor, está aqui 1 litro de uísque, eu não bebo não, mas chega aqui um amigo meu, para eu agradar esse amigo, então está aqui uma cerveja, está aqui 1 litro de uísque, está aqui um conhaque, para agradar meus amigos. Meus irmãos, lancemos os móveis de Tobias em nossas casas, até porque onde chega Neemias com a palavra de Deus, Tobias tem que sair. Chegou Neemias com a palavra de Deus, Tobias tem que sair. O que aprendemos aqui, irmãos? Com Eliasibe, aprendemos que líderes podem falhar. Sacerdote pode falhar. Eliasibe não era um qualquer, não. Era um dirigente supremo do povo de Deus. Mesmo assim, deixou-se levar pelo coração. Ao apaixonar-se por uma moabita, ele começou a abrir mão das coisas de Deus. Segundo Jeremias, o coração humano é enganoso. Meu irmão, minha irmã, não se deixem levar pelo coração. O seu coração pode enganar você. O seu coração pode enganar você. Siga os ditames de Deus. E ainda aprendemos com Eliasibe, orarmos, irmãos, pelos líderes. Orarmos pelos pastores. Eliasibe era o pastor daquele povo. E ele acabou caindo, fracassando. Compete a todos nós orarmos pelos pastores, pelos líderes. Eles podem falhar também. Eles podem errar. Eu sempre digo isso, irmãos. Quando eu vejo um pastor cometendo pecados, muita culpa às vezes é nossa. A gente ora pouco pelos pastores, pelos missionários, pelos nossos líderes. A gente ora pouco por eles. A impressão que tem que o pastor é que tem que orar por nós, que o líder tem que orar por nós, que o seminarista, o diácono tem que orar por nós apenas. Nós oramos por ele não. Irmãos, é o contrário. Ou no mínimo o intercâmbio. Todo mundo orando por todo mundo, clamando todo mundo. Portanto, com Eliasibe aprendemos que líderes também podem falhar. E lamentavelmente, irmãos, quando o líder falha, com ele leva toda uma comunidade. Quando um pastor erra, falha, com ele vai toda a comunidade. Por isso, irmãos, há um peso grande em cima de todos nós líderes. Porque o líder, ele é uma bênção ou é uma maldição.
Líder nunca é neutro. Líder não é neutro. Ou ele é bênção ou é maldição. Se o irmão é líder na sua igreja, é professor de EBD, é diácono, é um líder, cuidado, irmão. Cuidado, minha irmã. Cuidado. Você nunca está neutro. Você pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição, no caso de Eliasibe. Ao passarmos com Neemias, aprendemos que, por mais que possamos ser éticos, bondosos, generosos, mas quando se trata de agressão ao reino de Deus, fugir da palavra de Deus, agressão à Bíblia, temos que ser duros. Não podemos permitir, não, irmãos. Não podemos deixar, não. Podemos ser amorosos, caridosos, carinhosos, amáveis, mas quando se trata de alguém vilipendiar as ordens de Deus, alguém vilipendiar, menoscabar a palavra de Deus, compete a nós sermos duros, como Neemias foi, e agimos com rigor, como ele agiu. Portanto, irmãos, muito cuidado com isso. Brinco muito com os colegas meus de ministério. Eu, Deus dando a graça, o ano que vem, falei de ministério 50 anos. E haverá um momento que eu vou encerrar meu ministério. Em uma mesma igreja, Terceira de Macaé, que eu sou pastor há 49 anos, farei 50 anos, se Deus quiser, o ano que vem, haverá um momento que eu vou deixar o ministério pastoral. Eu vou ser um membro da igreja, vou ser um crente, servo de Deus, como sempre, servir a Deus. A vida toda vou servir a Deus, mas não como pastor. Haverá um momento, quando não sei, mas haverá um momento na minha vida. E alguém fala, pastor, você vai ser um pastor ranzinza. Você vai começando a implicar com alguém que prega mal, alguém que não prega bem. Eu digo, maneira nenhuma. Eu quero ser a melhor ovelha que o pastor vai ter na vida dele, desde que ele não fuja da Bíblia, desde que ele não mexa em doutrina. Que se mexer com doutrina, eu vou arvorar. Se mexer com doutrina, eu vou ser duro. Agora, com relação à parte administrativa de igreja, eu quero ser a melhor ovelha que o pastor vai ter na vida dele. Então, como Neemias, eu penso assim, irmãos. E Neemias também agia dessa maneira. Outro ponto nosso aqui, após os confrontos, Neemias parte para restaurar a adoração ao Senhor. Versos 9 a 22. Irmãos, em virtude de tudo aquilo ali, está lá ocupando os móveis de Tobias, o povo parou de adorar a Deus. O povo parou de adorar a Deus. E aí começaram, irmãos, a aparecerem, surgir algumas brechas na vida cristã. Irmãos, a adoração é algo vital na vida cristã. A liturgia do culto é algo fundamental para todos nós. Não podemos abrir mão nunca disso, irmãos, da adoração a Deus profundamente. Deus merece ser adorado frequentemente. É a função precípua da igreja. É a missão precípua nossa, como igreja, como povo de Deus, adorar, 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 até porque Deus é Espírito. E importa que o adorem em Espírito e em verdade. Pois bem, irmãos, o povo se misturou com o mundo. Houve agora uma mistura do povo com a sociedade asdodita, amonita, enfim, houve uma mistura. Meus irmãos, essa mistura enfraquece. Essa mistura homogênea enfraquece. A mistura nossa com o mundo deve ser heterogênea, não homogênea. Não homogênea, mas heterogênea. Ou seja, o mundo, a gente junto, caminhando junto, como diz, irmãos, G. Parker. Olha o que ele fala. O lugar para o navio é no mar. Mas se o mar entrar dentro do navio, aí é um desastre. O lugar para o navio é o mar. Mas se o mar entrar dentro do navio, aí é uma desgraça. Aí é uma tragédia. Meus irmãos, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa missão é muito mais ampla. Portanto, irmãos, compete a nós transformarmos esse mundo com o poder e com a palavra de Deus. Daí, dizer Jesus, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Somos saleiros e luzeiros de Deus. E se o sal perdeu o sabor, era jogado na rua para ser pisado pelas pessoas, no caso. Se a luz não brilhar mais, ela perde qualquer sentido. Portanto, aquele povo agora perdeu, irmão, o sentido de culto. Se misturou tanto com as doditas, com amonitas, que perdeu o sentido da louvação.
da adoração a Deus. E agora, irmãos, mais uma vez, o bravo Neemias entra em ação. Características dessa adoração desleixada. Maldito aqueles da Bíblia que fazem a obra do Senhor relaxadamente. Irmãos, Deus deu por inteiro por nós. Deus se deu o máximo por nós. Não é permitido, irmãos, adorarmos a Deus relaxadamente. Alguém prega relaxadamente, canta relaxadamente, ministra relaxadamente. Coisa nenhuma, irmãos. A coisa é séria. E o povo, irmãos, começou a relaxar com relação ao dízimo. Olha o verso 10 do texto que acabamos de mencionar para os irmãos. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas, os cantores que faziam a obra, tinham fugido cada um para a sua terra. Irmãos, o povo parou de entregar o dízimo. Esse é um sintoma da falta de adoração a Deus, da frieza espiritual, dessa mistura com o mundo. É a falta, irmãos, de compromisso com Deus. A ideia que passa, que o dízimo é algo assim opcional. Eu contribuo se eu quiser contribuir. Se eu não quiser, não contribuo também não, está tudo certo. Claro que não é opcional, irmãos. É ordem de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, dízimo não é opcional, não. Não é querer ou não querer, não. Não é ter vontade, não ter vontade, não. Vontade, irmãos, que eu tenho é de ir ao banheiro, é de tomar água, é de passear. Isso depende da vontade minha. Agora, dízimo não. Dízimo não. Não é querer, não querer, não. É ordem de Deus. Portanto, o povo não parou de entregar o dízimo. É um sintoma do crente que está fraco na fé. Do crente que não quer compromisso com Deus e nem com a casa de Deus. Ele então para de entregar o dízimo. Como se isso aí dependesse dele. Como se estivesse punindo a igreja. Ele está punindo a ele mesmo. Está condenando a ele mesmo. Ele se condena quando para de ser um mordomo. Para de ser um dizimista, ele se autocondena. Portanto, irmãos, as consequências são grandes. No caso aqui, sacerdotes, levitas, voltaram para as suas hortas, seus pequenos sítios, para plantarem, para comerem, porque eles viviam do templo. Eles passavam 6 horas por dia preparando o culto. Aqueles cultos, irmãos, que era celebrado a Deus, eram 6 horas por dia, eles passavam ali no templo preparando o culto para ser o melhor louvor, a melhor adoração. Irmãos, olha aí para Deus, irmãos. Dá o nosso melhor para Deus. Há alguém que faz a obra de Deus relaxadamente. Há pessoas que dirigem música da igreja, mas fazem relaxadamente. Há pessoas que vão cantar relaxadamente. Irmãos, eram 6 horas por dia, todo dia. Reunir sacerdote, levita, para organizar o culto. Para ser um culto, irmãos, perfeito para esse Deus Todo-Poderoso. Pois bem, agora então, com eles abandonando o altar, voltando à vida secular deles, no caso, o culto passou, irmão, a ser negligenciado. O templo fechado. Ninguém mais iria adorar a Deus. Imagina a desmotivação dos cultos. Os cultos mal programados, eu posso imaginar. Aí foi o povo até desanimando, até não ir mais. Não havia motivação mais para estar nos cultos, porque os sacerdotes e levitas não estavam lá mais, porque eles viviam do templo, viviam das ofertas, dos dízimos. E o povo parou de contribuir. Eles tinham famílias, tinham esposas, tinham filhos. Meus irmãos, diz a Bíblia que digno é o obreiro do seu salário. Aquilo que a igreja faz com seus obreiros, e os seus obreiros, isso aí é bíblico, irmãos. O pastor não tem que se envergonhar de receber da igreja o quinhão, a parte que lhe cabe receber, porque é bíblico, é a palavra de Deus, que prega o evangelho, que viva do evangelho. E aqui então houve essa tremenda dificuldade do povo, ao esfriar na fé, parou de ser dizimista. Meu irmão, minha irmã, não permita isso não. O dízimo é seu, ele é do Senhor. Seja mordomo e fiel. Está começando o ano. Faça um pacto, faça um voto para Deus, ser um fiel mordomo, e Ele é de abençoar a sua vida. Irmãos, também negligenciaram o dia do Senhor. Olha os versos 15 a 22, não vou ler, mas você vai ler na sua casa esse texto, vai perceber, irmãos, que começou a haver uma frouxidão com o sábado, com o dia do Senhor, que até então era o sábado. Para nós hoje é o domingo. Irmãos, é um absurdo o que os crentes fazem
no dia do Senhor. Há um desrespeito, havia um desrespeito total. Começaram a comprar, começaram a vender, começaram, irmãos, a vender peixes, a vender roupas na porta do templo. Irmãos, olha o absurdo. Olha a dor de Neemias. Olha a angústia de Neemias. Ele que havia feito tudo para ver esse povo, irmãos, realinhado com Deus, priorizando Deus. Agora, o dia do Senhor, o dia de Deus, o dia separado para Deus, aquele povo, então, irmãos, ia para poder vender coisas no templo e coisas absurdas. Foi quando, então, Neemias também, muito duramente, reprimiu, colocou os moços jovens à porta do templo, para poder fechar aquela porta, não deixar o povo estar ali vendendo, e usando os moços, olha aí, irmãos, usando os jovens, deixe-se usar por Deus. Neemias chamou os jovens e os colocou para poder não deixar que o povo mercadejassem à frente da casa de Deus, à frente do templo. Mas, meus irmãos, outra dificuldade, envolvimento dos filhos da luz com as filhas das trevas. Começaram, irmãos, a casarem-se homens hebreus com mulheres asdoditas, mulheres asdoditas com homens hebreus, e pior, uma relação adulterina, que os homens separavam das esposas mais idosas para casar com as jovens moabitas. Olhem aí, irmãos, relação adulterina. Começaram, irmãos, aquilo que Deus tinha proibido, havia feito voto a Deus não fazer isso aí, agora então havia, sabe, absurdo, os homens e mulheres casando com asdoditas, com moabitas, e causando uma dor enorme no coração de Deus. Neemias agora também interfere, foi muito dura. Eu posso imaginar os que estão casados, até já estão casados, têm filhos, famílias, que até por si, mas proíbam as filhas de vocês. Proíbam os filhos de vocês, doravante, a casarem com amonitas, com asdoditas e com amonitas. Proíbam agora. Ficam proibidos. Está proibido isso aí. Portanto, irmãos, Neemias agora então muito duro. E pega as pessoas, eles entram na casa, puxa as pessoas, arranca os cabelos, enfim, fica muito bravo, irmãos. Muito bravo diante disso aí, que era um absurdo. Havia um pacto, havia uma aliança que foi rompida, foi partida. Isso machucou profundamente o coração de Neemias e o coração de Deus. E ele então diz, não pode haver casamentos mistos. Deus não quer, não é xenofobia não é isso não, é porque é questão de paganismo misturar irmãos com cristianismo, seria irmãos nesse sentido até. Portanto, Neemias agora então age com muita dureza, com muita aspereza, para que fosse cumprida a aliança que estava partida. Foi partida a aliança que tinha feita com Deus. A ira santa, Neemias e sua ira santa. Ele parte com vigor. Irai-vos, mas não pequeis. É possível o crente irar. E Neemias se irou aqui. Irou porque viu ultrajada a ordem de Deus. Viu ultrajada a ordem que Deus havia dado. Isso aí deixou Neemias profundamente magoado, machucado. E ele partiu com muita violência. É claro, Neemias não era um pastor, né, irmãos? Era um governador. Não é isso? Então, naturalmente, um pastor não faria isso, né? Com essa não teria esse apoio da lei. Mas Neemias era a própria lei, era o governador da época, então por isso ele agiu dessa maneira com aquele povo. Mas, no entanto, irmãos, Cristo bem depois de Neemias, agiu também, ao ver os cambistas na casa de Deus, mercadejando, ele também agiu, diz aquilo que ele expulsou os cambistas e deu duro com todos eles, o espancou, enfim, foi assim que Neemias agiu. Cristo mais tarde agiu também de forma semelhante. Amados, queridos, para encerrar, para pensar e agir, bastou Neemias se ausentar para que o povo se desmantelasse, se descambasse para uma adoração adulterina. Olha, irmãos, o líder, a importância da liderança. Provérbios 11, versos 14, olha o que Salomão fala. Não havendo sábia direção, o povo cai. Provérbios 11, 14. Quem fala é Salomão. Não havendo sábia direção, o povo cai. Irmãos, orem pelos líderes. Orem pelos pastores. Porque bastou, irmãos, Neemias se ausentar para o povo promiscuir-se.
Bastou Moisés subir ao monte e demorar um pouco mais para que Arão levasse o povo a adorar bezerro de ouro. Meus irmãos, meus amigos, vamos orar, clamar o Senhor para os nossos líderes, que levantem líderes, levantem homens e mulheres do Senhor, para estarem firmes, resolutos nessa obra que Deus colocou sobre nossos ombros. Quanto ao povo que parou de adorar, o primeiro pecado foi a não entrega dos dízimos e ofertas. Meu irmão, você é um adorador, meu irmão? A senhora é uma adoradora, minha irmã? Então seja fiel a Deus na entrega dos dízimos, ofertas, guarda o dia do Senhor, que é fundamental, não profanar o dia do Senhor, que é o domingo, é o dia santo, é do Senhor, não é seu. Ele fala, os meus sábados são meus, são do Senhor. E orar para que, irmãos, em nós haja esse movimento. Se é verdade, eu não sei, mas alguém comentou até, eu li em algum lugar, que os vestibulares, as provas, os concursos públicos, todos eles caíam nos sábados. Mas aí os jovens adventistas fizeram um movimento, foram lá pressionar os deputados deles para que pudessem votar ao contrário, uma lei nesse sentido, e aí passou para domingo. Tanto é que hoje as provas, os concursos públicos, tudo é domingo. E eu perguntei, irmãos, cadê os jovens batistas? Cadê os jovens crentes, universitários, ou todos nós juntos, o movimento também, dizer que domingo não, que domingo é o dia do Senhor, é dedicado ao Senhor. Portanto, irmãos, a frouxidão levou o povo a uma falsa adoração e irritou profundamente Neemias. Certo pensador disse, Deus, eu quero amar tudo que o Senhor ama e detestar tudo que o Senhor detesta. Foi o que Neemias fez, irmãos. Se Deus detesta, eu quero detestar também. Aí se explica a sua ira santa. Aí explica a sua ira santa contra tudo aquilo que ofendia Deus e ofendia os mandamentos de Deus. Nos versos 30 e 31, sob a orientação do Senhor, Neemias restabelece a ordem de adoração. Restabelece o culto. Os sacerdotes voltam, os levitas voltam. Há uma restauração cabal. Há uma restauração total. Meus irmãos, meus amigos, estou começando o ano praticamente. Que tal começarmos, irmãos, firmes, resolutos, predispostos a restaurar tudo, nossa vida cristã, a reformar tudo em nós e começar, irmãos, uma vida cristã diferenciada no ano que ora se inicia. Quero encerrar com todas as crises enfrentadas por Neemias. Elas foram vencidas com a Bíblia e com a oração. Bíblia e oração. Os versos 14, 22 e 29, Neemias começa a falar, Deus lembra de mim. Deus perdoa-me pelo pecado do meu povo. Olha aí, irmãos, o povo que pecou e ele que pede perdão a Deus em nome do povo. Me perdoa, Deus, pelo pecado do meu povo. Olha, irmãos, o compromisso que o homem tinha com Deus. Olha o peso do seu compromisso com Deus, com a causa dele. Ele foi fiel a Deus, fiel ao Senhor na oração. Meus irmãos, meus queridos, olhem bem para mim agora. Eu quero encerrar com a ilustração. O marido desempregado e numa situação complicada, difícil. Ele teve que procurar emprego numa cidade mais ou menos a 250 quilômetros da sua cidade. E a esposa preparou sua bolsa, a sua mala, os seus pertences. E ele então falou com a esposa, beijou a esposa para sair. No que ia sair, para tomar o ônibus, ele lembrou que era aniversário dela. Ele começou a chorar. E chorava copiosamente. Chorava a cântaros. E a esposa o abraçou e disse, que isso, meu bem? O que está vendo? Vai procurar emprego? Deus vai te abençoar? Ele disse, não é isso não, meu bem. É que hoje é seu aniversário. Eu não posso lhe dar nada. Eu estou desempregado. Estou materialmente pobre. Eu não posso lhe dar nada. Que marido sou eu? E a esposa, compreensiva, o abraçou, o beijou ternamente e disse, meu bem, o meu presente é a sua fidelidade. Ser fiel a mim, esse é o meu maior presente. Irmãos, Deus não quer nada mais nosso, só quer a minha e a sua fidelidade. Comecemos o ano bem, sendo fiéis a Deus. A exemplo de Neemias, fiéis ao Senhor.
o que Ele exige de todos nós. Que Ele a todos abençoe. Amém e amém. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Quero agradecer por isso tudo que fazes por mim, pelas bênçãos sem fim, grande é o amor por mim. Confio sempre em ti. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar, dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero então cantar, dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Que bom que você ficou até o final. Isso é muito importante para nós e para Jesus também. Até o próximo culto. Deixe o seu like, ative o sininho da notificação, se inscreva no canal da igreja para não perder nenhum dos cultos. Deus te abençoe. Beijão e até o próximo culto. Tchau!
momentos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador, sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Salvador.